Ética, moral e eticidade. Fundamentos, pensadores e implicações na pós-modernidade. Introdução. A reflexão sobre como o ser humano deve agir diante de si mesmo, dos outros e da sociedade é uma das mais antigas da história da humanidade. Os conceitos de ética, moral e eticidade percorrem a filosofia, a religião, o direito, a política e as ciências humanas, buscando compreender e orientar o comportamento humano. Embora frequentemente usados como sinônimos, esses termos possuem nuances importantes que merecem ser exploradas com profundidade, especialmente à luz dos desafios contemporâneos da pós-modernidade. Definições básicas. Ética. Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Trata-se de um campo da filosofia que estuda os princípios que fundamentam as ações humanas, investigando o que é certo, justo e bom. Aristóteles, em Ética a Nicômaco, afirmou que a ética está ligada à busca da felicidade, eudaimonia, por meio da virtude e da razão prática. Moral. Moral deriva do latim moralis, que significa costume. Refere-se ao conjunto de normas, valores e regras adotadas por um grupo ou sociedade em determinado tempo. Para Emily Durkheim, a moral é um fato social, ou seja, um conjunto de normas e valores coletivos que orientam o comportamento dos indivíduos. Eticidade. A eticidade é um conceito mais profundo que liga a moral e a ética à estrutura concreta da vida social. Representa a moral realizada na prática social e institucional. Segundo George William Friedrich Hegel, a eticidade, Sittlichkeit, é a síntese entre a moral subjetiva e a moral objetiva, isto é, o momento em que o indivíduo reconhece e realiza sua liberdade nas instituições éticas da família, da sociedade civil e do Estado. Principais contribuições filosóficas. Sócrates, 470-399 a.C., considerava que o conhecimento do bem leva ao agir correto. A ética é uma investigação racional sobre o que é viver bem. Uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Platão, 427-347 a.C., defendia uma ética baseada na ideia de bem absoluto. A alma justa é aquela que tem harmonia entre razão, vontade e desejo. Aristóteles, 384-322 a.C., a virtude está no meio termo. A ética deve ser prática e voltada para a realização da felicidade. Immanuel Kant, 1724-1804. A moral é baseada na razão e no dever. Introduziu o conceito de imperativo categórico. Age apenas segundo uma máxima tal que possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, criticou a moral tradicional como expressão da fraqueza. Propôs uma transvaloração de todos os valores, com base na afirmação da vida e da vontade de potência. Emanuel Levinas, 1906-1995, destacou a ética da alteridade, em que o rosto do outro nos convoca a uma responsabilidade infinita. Zygmunt Bauman, 1925-2017. Em tempos líquidos, a moral torna-se fluida. Para ele, a ética é mais necessária que nunca, pois vivemos num mundo de relações frágeis e descompromissadas. Diferenças entre ética, moral e eticidade. Moral. Regras e costumes. Fonte, cultura, sociedade. Aplicação, normas de conduta. Ética, princípios e reflexões. Fonte, razão filosófica. Aplicação, julgamento racional. Eticidade, concretização institucional da moral. Fonte, sociedade organizada. Aplicação, vida ética nas instituições. Implicações da pós-modernidade. A pós-modernidade é marcada pela crise das metanarrativas, Lyotard, pelo relativismo, pela fragmentação da verdade e pela valorização da subjetividade. Nesse cenário, a moral fragmentada. Grupos diferentes seguem morais distintas, o que pode gerar conflito de valores.
Exemplo, debate sobre aborto, eutanásia, direitos LGBTIQIA+, liberdade de expressão, entre outros. B. A ética em crise. As decisões são frequentemente tomadas com base em interesses pessoais ou utilitaristas e não por princípios éticos universais. A ética se vê desafiada por fake news, redes sociais, consumismo e cultura do cancelamento. A urgência da eticidade. Diante da desconfiança nas instituições, há um apelo para que valores éticos sejam vivenciados concretamente nas relações sociais, políticas e econômicas. A eticidade se torna essencial para a reconstrução de vínculos coletivos baseados na justiça e na dignidade humana. Conclusão. Refletir sobre ética, moral e eticidade é urgente em tempos de individualismo, intolerância e crise de confiança. A moral nos liga aos costumes e tradições. A ética nos convida à reflexão racional sobre o agir humano. A eticidade nos orienta a viver coletivamente esses princípios e instituições que promovam o bem comum. Resgatar esses conceitos enriquecidos pelas vozes dos grandes pensadores é essencial para reconstruir a humanidade do século XXI. Ética na psicanálise. Introdução. A ética é uma das questões mais profundas e sensíveis dentro da psicanálise. Desde Freud até autores contemporâneos, ela é constantemente interrogada no encontro entre o desejo inconsciente, a verdade do sujeito e os limites da atuação do analista. A ética psicanalítica, por sua vez, não se confunde com a moral comum, com normas sociais ou códigos de conduta profissionais. Trata-se de uma ética que nasce da experiência da escuta do inconsciente e que aponta para uma responsabilidade singular diante do desejo. Conceito de ética e seus correlatos. O termo ética deriva do grego ethos, que significa costume, caráter, modo de ser. Na filosofia, ética é a parte da reflexão que se ocupa dos princípios que regem a ação humana, buscando compreender o que é o bem, o justo e o correto, a partir de fundamentos racionais. Diferencia-se da moral, que está ligada a normas e convenções sociais, enquanto a ética busca refletir criticamente sobre essas normas. Outros conceitos correlatos incluem deontologia, conjunto de deveres e regras que orientam a conduta profissional. Responsabilidade. Em ética implica responder por seus atos e escolhas diante do outro e de si mesmo. E desejo. Na psicanálise, é um eixo ético, pois implica escutar o que está para além das normas conscientes, o que move o sujeito em profundidade. A ética na psicanálise. Fundamentos e perspectivas. Sigmund Freud. Freud não desenvolveu uma ética psicanalítica sistemática, mas introduziu uma nova perspectiva sobre o sujeito ético. Ao revelar a existência do inconsciente, Freud mostrou que o sujeito não é senhor em sua própria casa. Assim, a ética psicanalítica não parte da consciência moral, mas do conflito entre o desejo, a repressão e a cultura. A psicanálise não nos torna felizes, mas nos permite tornar a infelicidade mais suportável. Freud, 1930, O mal-estar na civilização. Freud mostra que a ética não pode ser apenas um conjunto de regras civilizatórias, pois estas podem produzir sofrimento psíquico. A análise precisa considerar a verdade do desejo, mesmo quando este confronta a moral vigente. Jacques Lacan. Lacan é o autor que mais aprofundou a questão da ética na psicanálise, especialmente no Seminário 7, A Ética da Psicanálise, 1959 e 60. Nele, Lacan propõe que a ética da psicanálise é a ética do desejo. A única coisa de que se pode ser culpado é de ter cedido de seu desejo. Lacan, Seminário 7. Essa célebre frase indica que a ética não consiste em obedecer a regras externas, mas em assumir a responsabilidade pelo próprio desejo, sem se alienar no desejo do outro. Para Lacan, o analista deve se sustentar como sujeito suposto saber, mas não deve impor normas morais. O ato analítico é ético justamente porque se orienta por permitir que o sujeito se encontre com sua verdade mais singular. Outros autores psicanalíticos e suas contribuições sobre a ética. Françoise Douto, pediatra e psicanalista francesa, enfatiza a ética do respeito à palavra da criança. É ético escutar a criança como sujeito mesmo quando ela ainda não fala. Douto, A Causa das Crianças.
Ela rompe com abordagens moralistas e nos lembra que a escuta psicanalítica deve respeitar o sujeito em sua dignidade inconsciente desde a infância. Donald Winnicott. Embora não fale diretamente de ética, Winnicott aponta para uma ética do cuidado e da sustentação do espaço transicional. É no brincar, e talvez apenas nele, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e usar a totalidade de sua personalidade. Winnicott, o brincar e a realidade. A ética aqui se revela como sustentação do espaço de liberdade para o sujeito existir e se expressar de forma criativa, sem imposições externas. Janine Puget. Puget traz a perspectiva da ética da alteridade no encontro analítico. O campo psicanalítico é sempre atravessado por uma ética relacional, onde o inconsciente do analista também está implicado. Puget, 2005. Ela questiona a neutralidade como distanciamento e propõe uma ética do encontro com o outro, reconhecendo a intersubjetividade do setting analítico. Joel Biermann. Biermann vê na ética psicanalítica a possibilidade de reinvenção subjetiva. A ética do cuidado na clínica psicanalítica está em permitir ao sujeito se reconstruir, ressignificar sua existência, produzir uma nova narrativa. Biermann, mal-estar na atualidade. Ética profissional e a prática clínica. Apesar de a ética psicanalítica não ser normativa, existem diretrizes e recomendações para a prática clínica, formuladas por instituições como a IPA, International Psychoanalytical Association, e as sociedades nacionais. Entre os princípios éticos comuns estão respeito à confidencialidade, não exploração do paciente, reconhecimento da transferência e da contra-transferência, responsabilidade pela escuta e intervenção. Contudo, a prática clínica exige um posicionamento ético singular, atento às formações do inconsciente e não apenas à aplicação de códigos. Considerações finais. A ética na psicanálise não se pauta por regras morais, mas por uma escuta radical do desejo inconsciente. É uma ética da singularidade, da responsabilidade subjetiva e do respeito ao sofrimento psíquico do outro. Desde Freud até os dias atuais, diversos autores contribuíram para aprofundar essa dimensão ética que atravessa toda a prática analítica. A verdadeira ética psicanalítica é, portanto, a de não ceder do desejo, não no sentido de satisfazê-lo a qualquer custo, mas de confrontar o que está em jogo no desejo inconsciente de cada sujeito, sem julgamentos morais, mas com rigor e responsabilidade. A ética na psicanálise, segundo Jacques Lacan. Introdução. A ética proposta por Jacques Lacan em sua obra, especialmente no Seminário 7, A Ética da Psicanálise, 1959-1960, inaugura uma nova forma de pensar a ética, radicalmente diferente da tradição filosófica ocidental. Em vez de buscar um ideal de bem ou uma moral universal, Lacan propõe uma ética que gira em torno do desejo inconsciente, do gozo, joussens, e da verdade do sujeito. Ao longo de seus seminários, Lacan articula a ética com os principais conceitos da psicanálise, como o real, a coisa, das Ding, a fantasia, a castração, o supereu, o desejo do outro e a posição do analista. Essa ética não visa o bem-estar ou a felicidade, mas sim a responsabilidade subjetiva diante do próprio desejo e da verdade que emerge no processo analítico. Uma ética além do bem e do mal. Desde o início do Seminário 7, Lacan se distancia das concepções clássicas de ética como a aristotélica, fundada na virtude, ou a kantiana, centrada no dever moral. Em vez disso, propõe uma ética que parte da experiência clínica do sujeito dividido, onde o desejo inconsciente e a verdade subjetiva ocupam o centro da cena. A ética da psicanálise é, em última instância, a ética do bem dizer, do bem nomear, da verdade como causa. Lacan, Seminário 7. O ponto de partida dessa ética é a pergunta fundamental que ele propõe. Você agiu em conformidade com o desejo que te habita? Essa questão não apela à consciência moral nem a códigos éticos externos, mas à fidelidade do sujeito ao desejo que o constitui. A coisa, das Ding e o núcleo do real. Lacan retoma de Freud o conceito de das Ding, a coisa, como o núcleo real que escapa à simbolização. A coisa é o que o sujeito perde ao ingressar na linguagem, é uma ausência que estrutura o desejo. A coisa é o que está no centro do mundo do sujeito,
ela é a ausência em torno da qual o campo do desejo se organiza. Lacan, Seminário 7, aula de 17 de fevereiro de 1960. A ética da psicanálise, portanto, não é uma ética da adaptação ou do prazer, mas o confronto com essa ausência fundamental, com esse real impossível. O sujeito é ético quando assume a sua relação com a falta e com o desejo que ela engendra. A ética do desejo: não cedas de teu desejo. A frase mais emblemática da ética lacaniana é: a única coisa de que se pode ser culpado em última instância é de ter cedido de seu desejo. Lacan, Seminário 7, aula de 15 de junho de 1960. Para Lacan, ceder do desejo é renunciar àquilo que sustenta a verdade do sujeito. A ética da psicanálise é, assim, uma ética do desejo como causa, não o desejo como vontade ou capricho, mas como marca do inconsciente. Essa ética não propõe a realização de todos os desejos, mas sim a assunção da posição de sujeito desejante, mesmo que isso implique sofrimento, perda ou desestruturação do eu. Antígona, a beleza terrível do desejo. Para ilustrar uma concepção de ética, Lacan analisa profundamente a tragédia Antígona de Sófocles. Para ele, Antígona representa o sujeito ético por excelência, alguém que, diante da lei do Estado, Creonte, permanece fiel ao seu desejo, o de honrar o irmão morto, mesmo que isso a leve à morte. Antígona nos fascina porque ela encarna a beleza terrível daquilo que vai até o fim do desejo. Lacan, Seminário 7, aula de 1º de junho de 1960. Antígona se situa numa zona entre dois mortos, o irmão sem sepultura e o destino que a condena, revelando a dimensão extrema da ética do desejo, a fidelidade a si mesmo, mesmo diante do impossível. Kant com Sade, o supereu e o gozo da lei. Em um dos momentos mais provocadores do Seminário 7, Lacan aproxima o imperativo categórico de Kant da estrutura do discurso sádico de Sade. Sade fornece a verdade de Kant. Lacan, Seminário 7, aula 22 de junho de 1960. Ambos propõem uma forma de gozo que passa pela lei. Em Kant, pelo dever puro, em Sade, pelo exercício da vontade sobre o outro, até o extremo da destruição. Lacan revela aí a face obscura da moral. O supereu, essa instância que ordena, goza, e que, ao invés de libertar, aprisiona o sujeito numa lógica de gozo mortífero. Esse ponto é retomado no Seminário 17, o avesso da psicanálise, onde Lacan explicita que o supereu é um imperativo de gozo, em contraste com a lei simbólica que estrutura o desejo. O analista e a ética do ato. A posição ética do analista é central na teoria lacaniana. O analista deve ocupar o lugar da falta no outro, ou seja, não preencher o sujeito com respostas, mas sustentar o vazio para que o desejo emerja. O analista não está lá para conduzir o sujeito ao bem, está lá para levá-lo a confrontar-se com a verdade de seu desejo. Lacan, Seminário 11, aula de 25 de março de 1964. A ética do analista é aquilo que se funda no ato analítico como tal. Seu ato deve ser sem garantias, mas sustentado pelo desejo. Lacan, Seminário 20, aula de 15 de maio de 1973. A neutralidade do analista não é passividade, mas ato ético, pois consiste em não ceder ao desejo de dominar, curar ou aconselhar, mas sim permitir que o sujeito enfrente sua própria verdade. A ética do real e da castração. Longe de ser uma ética da satisfação, a ética lacaniana é uma ética da castração simbólica, reconhecimento da falta estrutural que constitui sujeito. O gozo absoluto é impossível e a tentativa de atingi-lo conduz ao sofrimento. A ética da psicanálise é a ética do real enquanto impossível. Lacan, Seminário 20, aula de 12 de junho de 1973. Essa ética do impossível exige que o sujeito trabalhe o limite, que reconheça a impossibilidade de totalização do sentido, da completude do outro e da realização total do desejo. Conclusão. A ética como travessia. A ética na psicanálise é uma ética da verdade, do desejo e da singularidade. Ela exige que o sujeito não ceda do seu desejo, que atravesse suas fantasias, que confronte o real de sua experiência, sem garantias, sem promessas de felicidade, mas com responsabilidade subjetiva. Não há outro bem que aquele que possa servir à causa do desejo. Lacan, Seminário 7, aula de 29 de junho de 1960. Essa travessia é dolorosa,
pois confronta o sujeito com a sua divisão, com a falta, com o impossível. No entanto, é só por meio dela que o sujeito pode habitar sua verdade e talvez reconfigurar seu lugar no mundo.